quero partilhar com vocês Mateus 18, verso 23 até 35. É uma história, uma parábola. Gostam de histórias? Histórias de encantar. Mateus 18, 23. O texto diz assim: o reino dos céus, repita lá comigo, o reino dos céus. Estamos a falar do quê? Do reino dos céus. Qual é a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus? Zero. É exatamente a mesma coisa. Reino dos céus ou reino de Deus é a mesma coisa, e reino dos céus, reino de Deus, tem a ver com a igreja. Isto é uma questão teológica e eu aborreço-me estar aqui com isto, mas você sabe que há muitas pessoas que têm uma visão diferente em relação ao reino de Deus ou reino dos céus. Aliás, o assunto mais complicado da Bíblia é escatologia, quantos sabiam? O que é escatologia? Escatologia é o estudo das coisas do fim, ou seja, estudar o fim dos tempos. E sobre o fim dos tempos há uma quantidade de opiniões, todas diferentes. Pessoas que creem de uma maneira, pessoas que creem de outra. Há umas 5 ou 6 visões diferentes. E nós não podemos dizer que uma visão é a que é certa. Por qualquer pessoa que diz assim, não, a maneira como eu vejo as coisas é que está certa. Esse é o princípio do erro. Eu tenho a minha opinião. Outros têm a sua opinião. Mas nem eu posso dizer que a minha é que é certa, nem os outros podem dizer que a deles é que é certa. Porquê? Por uma razão simples. Escatologia é o assunto mais complicado da Bíblia. Dá aso a muitas interpretações. Vou-lhe só dar um exemplo. Quando você lê o livro do Apocalipse, você não sabe o que é que aquilo quer dizer. E qualquer pessoa que venha aqui dizer assim, não, quer dizer isto e isto. É o que você acha. Pode não ser o que eu acho. Porquê? Porque o livro do Apocalipse, em 90% do que está lá escrito, não está identificado o que é que aquilo significa. Então, cada um faz a sua dedução. Uns acham que é uma coisa, outros acham que é outra. Expliquei-me. Quando o apóstolo João diz que aquele símbolo significa aquilo, ponto. A gente já sabe o que é que significa. Por exemplo, João diz que Jesus anda no meio dos 7 castiçais e tem 7 estrelas na mão. E eu sei que as 7 estrelas são os pastores das igrejas que receberam cartas. 7 cartas. As estrelas são os pastores daquelas igrejas. E os castiçais são as igrejas. E alguém diz-me assim, mas como é que o pastor sabe? Porque o João disse. Ele disse, eu vi, e os 7 castiçais são as 7 igrejas que receberam as cartas, e as 7 estrelas são os pastores dessas igrejas. Então aí não há discussão. Porquê? Ele próprio disse o que é que aquilo significa. Mas em 90% dos casos, ele não disse. Ele falou do que viu. Ok? E há coisas ali que estão escritas de forma exagerada, são hipérboles. Entende? Que têm significados, têm, mas pode significar muita coisa. Então, há muitas opiniões, há opiniões muito diferentes. Eu conheci um homem de Deus que dizia assim há muitos anos atrás, olha, vocês podem pensar o que quiserem, terem a opinião que vocês quiserem, que eu não me importo. Vocês só não me digam é que Jesus não vem. Claro que Jesus vem. Então diga lá comigo, Jesus vai voltar. Claro que ele vai voltar. Agora o que vai acontecer até ao dia que ele volte, é que cada um, quando eu digo cada um, há muitas opiniões diferentes. Uns acham que é de uma maneira, outros de outra, e outros de outra, e outros de outra. E eu sempre digo a vocês, não gosto nada de pessoas, não é não gostar das pessoas, é não gosto da atitude de pessoas que acham que são os donos da verdade. E como eu digo é que está certo, e a minha visão é que está certa, e aqueles que não concordam com a minha visão estão todos errados. Isso é uma arrogância, isso é o princípio do erro.
Porque é um assunto tão complicado, tão delicado, que dá aso a tantas interpretações, que qualquer pessoa humilde vai dizer assim: esta é a minha opinião, é a visão que eu tenho. Mas se outros têm outra, a gente respeita. Então, há muitas pessoas que estão à espera que o reino dos céus venha. Ou seja, quando acabar o mundo, quando chegarmos lá ao fim do mundo e tal, então o reino de Deus vem para a terra. E aí vai haver aí um tempo fantástico, que é o reino de Deus na terra, coisa e tal, tudo em paz, tudo maravilhoso. Mas eu gostava de dizer que nós aqui na igreja não acreditamos nisso. E vou explicar porquê. Porque a Bíblia diz que Jesus trouxe o reino para a terra. Por isso é que João Batista dizia: arrependam-se porque o reino de Deus está perto. E a seguir chega Jesus e diz: arrependam-se porque o reino de Deus chegou. E depois Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. E depois Jesus disse que o reino é como o fermento na massa. Que o reino é como o grão da mostarda. Semeado, cresce, cresce, cresce. Então, quando você lê o que Jesus falou sobre o reino de Deus, o reino de Deus já está na terra. O reino de Deus somos nós. A igreja é o reino. E o reino está a crescer. E a crescer cada vez mais. E há alguma coisa que não é muito agradável de ser dita, mas eu digo, é que Jesus disse mais que uma vez que o reino seria tirado aos judeus. Mais que uma vez Jesus disse: o reino será tirado a vocês e será dado a uma nação que vai produzir frutos melhores que os vossos. Sabe que nação é essa? É Portugal. Estou a brincar. Não, essa nação é uma nação que é chamada de santa. Você vai me dizer: mas que nação? Qual é essa nação? A Bíblia diz que a igreja é chamada de nação santa. Então o reino foi tirado a eles e foi dado à igreja, foi o que Jesus disse. Por isso é que Jesus disse a eles, porque eles o perseguiram, eram contra ele, não aceitaram a sua mensagem, e ele disse: virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, virão os que não são judeus, a sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E vocês, a quem o reino pertence, vão ser lançados borda fora. Foi Jesus que disse. Então o reino não vai vir, o reino já veio, ele já está aqui na terra. Nós somos o reino de Deus na terra. E você lembra-se que Jesus disse que quando o reino começa, ou quando ele estivesse para começar, ele começaria como uma semente pequenina, tipo grão de mostarda, mas que depois havia de crescer e crescer e crescer e crescer. Um dia Jesus alimentou 5.000 homens, mas no dia que a igreja nasce eram só 120. No dia que a igreja nasceu, havia menos pessoas lá do que há hoje aqui nesta reunião. Acho que não me ouviram. No dia que a igreja nasceu, dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, há mais gente aqui hoje nesta reunião do que havia lá. Eram 120 pessoas. Temos 3 vezes mais aqui. 120 pessoas. Ou seja, o reino começa, a igreja começa pequenina. 120. Eu lia um livro de um pastor que diz que, e o livro foi escrito aí há uns 10 ou 15 anos, ele diz que há entre 3 bilhões a 3 bilhões e meio de cristãos na terra. Bem, nem todos são do fogo como nós, mas são cristãos. Aquilo que começou como uma semente tão pequenina, cresceu, 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 tem vindo a crescer, está a crescer, por vezes não parece, mas está a crescer. Quantos de vocês aqui já viram o fermento dentro da massa? Já viu? Eu já fiz muitos bolos na minha adolescência e nunca vi o fermento dentro da massa a trabalhar. Nunca. Eu colocava o fermento na massa. Deixava de o ver. E o fermento metido dentro da massa não se vê. O que você vê é a massa a inchar, amigo. É a massa a crescer.
Assim é a igreja, assim é o reino de Deus na terra. Não se dá por ele, mas de repente você percebe que está maior, está a crescer. Olha, mais igrejas. Olha, agora já há igrejas lá naquela nação e na outra. Alguns de vocês não sabem, eu tenho que dizer aqui a vocês, a maior igreja do mundo está na China. Alguém diga China. E na China tu não tens liberdade. Mas as leis restritivas não conseguem impedir o fermento de levedar a massa. O Irão, que é um Estado islâmico, tem uma igreja de Jesus a crescer cada vez mais. Com todas as restrições, no oculto, no secreto, a igreja cresce. Porquê? Porque é uma palavra profética de Jesus. Quando o fermento entra na massa, que é quando o evangelho, através da igreja, entra nas nações, não há como pará-lo. Ele vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, e isso é tão maravilhoso. Amém. Então o reino de Deus está aqui, somos nós, a igreja é o reino. E Jesus é o rei. Aleluia. O reino dos céus pode ser comparado a um certo rei, é uma comparação. Que foi fazer contas com os servos. O que é que ele foi fazer? Acertar contas. Quando ele começou a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. É uma fortuna, 10.000 talentos é uma fortuna. E ele, como não teve como pagar, o seu senhor mandou que ele, a mulher e os filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Ou seja, ele sofreu uma ação de penhora. Foi penhorado. Percebe a ideia? O rei mandou penhorar tudo o que ele tinha para pagar a dívida e não chegava. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava e disse: Senhor, seja generoso comigo, eu vou-te pagar tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, depois de perdoado pelo rei, ele encontrou um colega dele, que lhe devia 100 dinheiros. 100. A diferença entre 100 dinheiros e 10.000 talentos é o mesmo que 1 milhão de euros e 1.000 euros. Portanto, ele é perdoado de 1 milhão de euros e encontra um colega dele que lhe deve 1.000. Lançando mão dele, sufocava-o. Ah, bandido. E dizia: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, que eu vou-te pagar tudo. Mas ele não quis. Foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os conservos, ou seja, os outros colegas, o que acontecia, ficaram muito contristados e foram declará-lo ao senhor, ao rei, tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque tu me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Repita lá comigo: atormentadores. Até que pagasse tudo o que devia. E Jesus termina com uma frase muito forte, dizendo assim: assim vos fará também meu Pai Celestial. Fará a mesma coisa, vai entregar todos vocês aos atormentadores, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quantos perceberam a história? Uma história forte, não é? Jesus disse: o reino de Deus é comparado a um caso assim. Isto fala do quê? Isto fala da graça de Jesus a nosso favor. Alguém repita: a graça. Na realidade, meus amados, a graça de Jesus é o perdão que Deus nos concedeu de todos os nossos pecados. Eu e tu tínhamos uma dívida impagável. Eu repito, dívida impagável. A dívida do ser humano para com Deus é impagável.
Não há caridade, não há obras, não há bom comportamento que pague a nossa dívida diante de Deus. Senhoras e senhores, levem-me a sério. É por isso que Jesus disse, fora de mim não há salvação, porque eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, sou a porta, sou a luz, ponto final. Eu sou uma pessoa muito religiosa, e então? Eu faço bem a toda a gente, e então? Acha que você pode ser alcançado por Deus por causa de quem você é e daquilo que você faz? Está redondamente enganado. Zero. Impossível. Só há um meio de sermos perdoados por Deus e sermos aceites na sua presença. É não fazer nada e acreditar em tudo o que Jesus é. No dia que eu creio que Jesus Cristo Ele é o Salvador da minha alma, Ele o que morreu na cruz, é o Filho de Deus que pagou pelos meus pecados. E na minha fé, eu invoco, eu digo, Jesus, eu creio em Ti e eu Te recebo pela fé como Salvador da minha alma. Diz a Bíblia, todos os meus pecados são perdoados por Deus. Todos. Todos os meus pecados. Isso é fantástico. Todos os meus pecados, todos os teus pecados são perdoados por Deus. Acabou. Somos justificados, diz a Bíblia, diante de Deus, pela nossa fé. É por isso que não são as nossas obras, os nossos méritos, não é o que nós fazemos ou não fazemos, é a nossa fé em Jesus Cristo que nos justifica. Dizem alguns, pastor, onde é que isso vem na Bíblia? Isso vem na Bíblia quando você lê Romanos, quando você lê Gálatas. É só você ler, amigo, leia. E quando você lê, você descobre claramente que o único meio de justificação é a fé. E mais, a Bíblia diz que quem não se justifica só pela fé é maldito. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo disse, se alguém vos vier anunciar outro evangelho, que não seja este evangelho que vos anuncio, já leram? Nem que seja alguém que diga que teve visões, que viu anjos, se anunciar algum evangelho que não seja o da graça, disse Paulo, seja maldito. E Paulo rogou duas palavras de maldição. Está lá em Gálatas. Maldito, maldito. Qualquer que vier anunciar um evangelho que não seja este, seja maldito, maldito. Seja anátema. O evangelho da graça. Qualquer um que vier dizer a vocês que o perdão dos nossos pecados é por aquilo que nós fazemos, é por cumprir regras e mandamentos e obedecer a leis, seja maldito, maldito, disse ele. Porquê? Porque está a negar o sacrifício de Jesus. Está a reduzir a glória de Cristo. Está a considerar que a morte de Jesus não foi suficiente. Logo, está consumado, afinal não está. Está só em parte. Oh, meu Deus! Isto porquê? Porque na igreja primitiva levantaram-se em Jerusalém doutores, mestres, ensinadores que andavam a ensinar aquilo que muita gente ensina aí. Que para ser salvo tem que crer em Jesus e depois tem um conjunto de regras para obedecer, porque se não obedecer a tudo, a salvação fica pelo meio. E Paulo os amaldiçoou. Paulo disse, malditos sejam. Portanto, eu quero trazer os irmãos para a revelação. Pela graça somos salvos. Por meio da fé. Isto é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Justificação é um resultado único da fé em Jesus. Agora, vocês têm que ter entendimento da palavra. Quando é que a graça de Jesus se manifesta? Quando é que a graça salvadora de Jesus se revela e começa a atuar na vida das pessoas? Sabem-me dizer quando? Ninguém sabe. Já disse tantas vezes, mas pronto. Então vou voltar a dizer outra vez. A graça de Jesus começa a manifestar-se
quando a igreja nasce no dia de Pentecostes. Antes do nascer da igreja, não há justificação pela graça. Porquê? Porque não há o sangue de Jesus para nos justificar. E é por isso que quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, eu repito, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem que ter uma lente. Como se chama a lente? A lente da graça. Você tem que ler sempre com a lente da graça. Porquê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é o tempo da graça, é o tempo da lei de Moisés, do sangue dos animais, dos mandamentos. Por isso é que Jesus disse ao jovem rico: sabes os mandamentos? Que farei para me salvar? Sabes os mandamentos? Porquê? Porque era tempo da lei. Diz que Jesus veio debaixo da lei para cumprir a lei. E diz que a lei foi o aio que nos leva à graça. Agora repare, quando a igreja nasce e Pedro vem pregar fora da casa onde estavam, qual é a mensagem do Pedro? É sobre Jesus. O que é que perguntam as pessoas? O que é que nós temos que fazer para nos salvar? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Creiam em Jesus Cristo e vocês serão salvos. Mas Jesus havia dito: guarda os mandamentos. Jesus disse ao homem rico: sabes os mandamentos? Mas Pedro disse: crê no Senhor Jesus. Porque a partir de Atos dos Apóstolos, a igreja nasce, o sangue já foi derramado na cruz, a justificação é por graça, é por fé, não é por méritos, não é por obras. Não é por ser bonzinho, caridoso, não. É por crer de coração que Jesus é o Salvador da sua alma. O único intermediário entre Deus e os homens. Sabe o que é um mediador? É um intermediário. Paulo escreveu a Timóteo muito claramente que Jesus é o único intermediário. É o mediador entre os homens e o Pai. E é através dele, do seu sangue, do seu sacrifício, da sua morte salvífica, quando nós colocamos a nossa fé no que ele fez por nós e confessamos o seu nome, somos justificados por Deus e aceitos por ele. Por isso a Bíblia diz em Romanos: aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. O que invocar o nome do Senhor é salvo. Salvação vem por invocar o nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta. Quantos aqui têm a plena consciência, a profunda convicção de que Jesus Cristo de Nazaré, nascido de Maria, que morreu às mãos de Pôncio Pilatos na cruz, derramou o seu sangue, aquele sangue imaculado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, é o Senhor de senhores, é o Salvador da sua alma, é o Senhor da sua vida? Quantos de vocês creem nisto? Se tu crês nisto, meu irmão, tu estás salvo, perdoado e justificado. Não vais morrer, mas se morreres, não morres. Diga para alguém: se morrer, não morro. O que é que isto quer dizer? Se o teu corpo cair, teu espírito vai encontrar Jesus face to face. Porquê? Por causa dessa fé que há em Jesus. Então, meus amados, esta história retrata isso. A história do grande rei que perdoa uma dívida impagável. Quem é o que deve a dívida impagável? Eu e tu. Nós. A nossa dívida era os pecados, não podíamos pagar. Mas o rei nos perdoou tudo pela fé. E depois acontece que o perdoado encontrou um colega que lhe devia qualquer coisa e não o perdoou. Está a falar de quem? De mim e de ti. Somos perdoados por Deus de uma forma incrível e depois não conseguimos perdoar quem está à nossa volta porque fez qualquer coisa que nós não gostamos. E ficamos magoados porque aquele irmão e aquela irmã disse qualquer coisa de nós que não é bem assim. E ficamos ofendidos e magoados 1 ano, 2, 3, 5, 10, 40, 50, 120. E a história retrata isso. A história retrata
Nós, os que fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável pela fé, e não somos capazes de perdoar aqueles à nossa volta que nos ofendem. É disso que a história, no fundo, trata. Mas eu gostava de terminar e deixar com vocês só estas ideias. Primeira ideia, Jesus disse que o reino é comparado a esta história. Portanto, nesta história há verdades sobre o reino. Repito, verdades sobre o reino. Primeira verdade sobre o reino. É para escrever, faz favor. Primeira verdade sobre o reino. O reino é um lugar de ordem. Eu repito, o reino é um lugar de ordem. Repita lá comigo a palavra ordem. O que é que o pastor quer dizer com isto? Eu quero dizer que tu és perdoado por Deus, tu és salvo pela tua fé, mas não deves viver a tua vida como queres. Deves vivê-la como deves. Não deves viver a vida como queres, deves viver como deves. Porque o reino é um lugar de ordem. A ver se a gente se entende. Deus que me ajude. Quando eu digo que nós não devemos viver como queremos, mas como devemos, eu não estou a dizer que se tu errares, deixas de ser perdoado por Deus. Não. A nossa salvação é resultado da nossa fé. A minha justificação é resultado da minha fé. Mas se eu vivo uma vida desordenada, repito, desordenada, eu vou ter consequências na minha vida terrena. No meu quadro ali da Penha, eu costumo fazer lá um gráfico, um desenho que já fiz dezenas de vezes. E é o seguinte, quando nós que estamos na terra queremos ir ao céu, o caminho para chegar ao céu, à presença de Deus, estar com Ele para sempre, chama-se fé. Fé. Fé em Jesus, fé no Cristo que morreu por nós, é o acesso que nós temos a Deus. A justificação dos nossos pecados pela fé em Jesus. Estão a ver o quadro? Isto aqui é a terra, aqui somos nós, aqui é o céu. Conseguem ver? Vocês têm bom olho. Mas, quando você vive uma vida ordenada, que é aprender verdades e princípios de Deus e praticar na sua vida, você está trazendo o céu para a sua terra. Conclusão, há muitos irmãos que vão para o céu, mas não trazem o céu para a sua terra. Há muitos irmãos que vão morar no céu, morar é como quem diz, vão viver com o Senhor para sempre, têm salvação, mas por causa de uma vida desordenada, desorganizada, bagunçada, eles não vivem o céu na terra. Porque uma coisa é irmos viver com Deus, outra coisa é Deus vir e viver conosco na nossa vida do dia a dia. Então, o reino é um lugar de ordem, onde nós não podemos confundir liberdade com a ausência de limites e de regras. O apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, nem tudo convém. Posso fazer tudo o que me apetece, mas nem tudo convém. Porquê? Porque há comportamentos, há posturas, há atitudes que nós tomamos na vida que não nos tiram a salvação. Tornam a nossa vida terrena numa bagunça. A Bíblia diz não mintas. Aí o irmão mente. Perdeu a salvação? Para mim não. Agora, o que você vai perder é muita paz na sua vida. Vai ter problemas na terra. Há um irmãozinho aí que pisou na bola, tropeçou na vizinha. Vai perder a salvação? Para mim não. Vai perder é a paz na vida. Vai ter muitos problemas. Vai ter muita confusão. Vai ter muitos conflitos. Porquê? Porque aquilo que o homem vai semeando, ele vai colhendo.
Por isso é que eu disse, o reino é um lugar de ordem. É a fé que nos salva, é a fé que nos justifica, mas depois vivermos de acordo com o padrão de Deus, bendiz a nossa vida terrena. Não sei se fui claro, se não. É isso que você encontra nas cartas do apóstolo Paulo, isso é muito claro. E por essa razão eu queria dizer aos irmãos, a verdadeira liberdade está sempre condicionada por princípios e por valores de referência. Eu sou livre, mas há coisas que eu decido não fazer. Há práticas que eu decido não ter. Há comportamentos que eu me recuso a viver. Há posturas que eu não admito ter na minha vida. Eu e você. Porquê? Porque sou livre em Cristo Jesus, mas a minha liberdade, eu decido que ela fique condicionada pelos princípios, pelos valores de Deus, pelo seu padrão. Isso é trazer céu para a nossa terra. Nós vemos tantos irmãos que vão viver com Deus porque creem em Jesus de todo o seu coração. Mas a vida é tão bagunçada. Quebram tantos princípios, quebram tantas regras de Deus, que trazem tanta angústia, agonia, perturbação à sua vida, ao seu dia a dia, porque não vivem o padrão do Senhor. Há pessoas que até morrem antes do tempo e são salvas, têm Jesus no coração, vão viver com Deus. Mas a vida na terra foi um inferno. Porquê? Porque não viveram o padrão de Deus. Amados, o apóstolo Paulo contou, eu não devia contar isto no domingo à tarde, que isto é mau demais, mas já agora vai. O apóstolo Paulo contou de um irmão que existia, que vivia na igreja de Corinto. Ouça bem. E o apóstolo Paulo disse que esse irmão era salvo. Ele disse que esse irmão cria em Jesus e ia morar com Deus. Mas esse irmão, ele vivia uma situação complicada, ele era amante da mulher do pai dele. Ou seja, o pai dele tinha uma senhora que não era a mãe, claro. O pai do rapaz tinha uma senhora com quem ele vivia. E aquele rapaz, o filho do pai, tinha um relacionamento amoroso com a mulher do pai, a madrasta. E o apóstolo Paulo ficou irritadíssimo e disse, tal é isto, o tipo anda a viver assim, vamos entregar o corpo dele ao demónio, ao diabo, para arrebentar com ele, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O homem tinha salvação, mas andava a viver erradamente. E quando a gente vive erradamente, anda a semear mal, vai colher na vida. Por isso é que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios quando foi a ceia, é por causa disto que há entre vós muitos irmãos e irmãs fracos, doentes, alguns já até morreram. Porquê? Porque vocês creem em Jesus pela fé. E são justificados pela fé, mas depois não trazem o céu para a vossa vida, porque não vivem o padrão de Deus. Quero que você entenda isto. Há algumas pessoas, é uma grande confusão na cabeça delas. Porquê? Porque têm uma cabeça de lei. Têm uma cabeça religiosa. Cresceram a ouvir lei. Têm dificuldade em entender graça. Mas se não fosse esta graça, nenhum de nós passava. Até aqueles que se armam aí em puritanos. Esses também não passavam. Ninguém passava se não fosse a graça de Jesus. Agora diga a vocês. Somos perdoados, somos salvos por Deus pela fé que nós colocamos no sacrifício de Jesus. Mas convém viver o padrão de Deus. Não minta, não roube, não difame, não calunie, não adultere, não fornique. Não ande nessa vida, sabe porquê? Porque se você andar nessa vida, você vai trazer inferno para o seu dia-a-dia. Problemas para o seu dia-a-dia. Sua vida vai ser uma vida cheia de complicações, completamente desnecessárias. E por vezes abrirmos até a porta a demónios
para fazerem bagunça no nosso viver. Por isso é que Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, repito, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, tenho que repetir, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, Jesus não disse vai morar no céu, ou disse? Sim ou não? Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como um homem que constrói uma casa numa rocha, que é a vida aqui. Vêm as tempestades, mas a vida dele resiste, sobrevive. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como quem constrói uma casa na areia. Quando vêm as tempestades da vida, a casa dele, a vida dele, o casamento dele, o negócio dele, a empresa dele, a saúde dele, os relacionamentos dele, vão abaixo. Sofre muitos danos, muitos prejuízos. Então essa é uma ideia do reino. O reino é um lugar de ordem. E porquê é que para mim é importante partilhar isto com os irmãos? Porque há gente aí que me vê, que foi ensinada a respeito de só vai ser salvo se cumprir tudo o que Deus diz. Isso é uma grandíssima mentira, isso é uma doutrina opressiva. Eu cresci nisso, amados. Eu achava que eu era salvo ao domingo à tarde e à segunda-feira já ia para o inferno. Então que Jesus venha no domingo. Senhor, quando o Senhor voltar, volta no domingo, Senhor. Porquê? Porque no domingo eu estou na igreja, arrependo-me de tudo. Aleluia! Peço perdão, Senhor. Segunda-feira vou para a desbunda. Segunda-feira. Imagina se Jesus veio na segunda. Jesus pode vir no dia que Ele quiser, que eu estou cá. Porque aquilo que me justifica diante dEle é a minha fé, é a tua fé, e não são as minhas obras. A mim ensinaram-me que entrar dentro do cinema fazia com que o Espírito Santo saísse de dentro de mim. O Espírito Santo saía, ficava à porta à minha espera. Que o Espírito Santo não entrava no cinema. Coitado do Espírito Santo, é muito fraquinho. Estava lá o demónio lá na sala escura. A mim ensinaram-me que ir ao futebol, quem fosse perdia a salvação. A mim ensinaram-me tanta loucura, tanta maluquice, tanta doutrina de homens. Repito, doutrina de homens. Doutrina de homens. E às vezes há pessoas que são tão interessantes, dizem assim, não, porque a Bíblia diz, nós já ouvi, cresci com isto, a Bíblia diz que uma mulher não deve vestir calças. Mas onde é que diz isso? Isso está escrito aonde? Não, porque diz aqui a Bíblia, não haja na mulher traje de homem. Então vamos lá falar português, porque a gente não fala. Você sabe o que é traje de homem? Não haja na mulher traje de homem, nem no homem traje de mulher. Sabe o que é que isso significa? Deus está a falar de travestis. Deus está a falar de homens que se querem vestir como se fosse uma mulher. E mulheres que se querem vestir como se fossem homens. Alguém me entende? E mais, a Bíblia diz que toda a palavra tem que ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Onde é que você, nas cartas de Paulo, encontra isso? Não encontra? Então, meus amados, eu gostava de dizer também a essas pessoas que me veem, onde é que está a vossa barba? Eu perguntei, onde é que está a vossa barba? É que essa mesma lei diz que o homem não pode cortar a barba, é uma desonra. Então qualquer irmão que defende isso tem que ter barba, senão está em pecado. Você não pode escolher só os que pratica. Se escolhe um para praticar, tem que praticar todos. Não pode cortar o cabelo aqui na zona da fonte. Tem que enrolar. Não pode comer porco. Não pode trabalhar ao sábado. Se você agarra 1 ou 2 ou 3, tem que agarrar todos. E tem que cumprir todos. Porque senão está debaixo de maldição, diz a Bíblia. E quando errar num, errou em todos. E está debaixo de maldição. Está tramado. Por isso é que a Bíblia diz, os que se querem justificar através das obras da lei estão debaixo de maldição, disse Paulo. Nós nos justificamos pela nossa fé em Jesus. E depois
Depois vivemos com bom senso e com sabedoria. Eu repito, bom senso e sabedoria. Ai, pastor, eu posso vestir um fato de banho? Pode. Não venha para a reunião de domingo à tarde de fato de banho. Posso vestir um biquíni, pastor? Pode. Mas não é à sexta-feira à noite para os irmãos ficarem todos animados. É na praia. Vivemos com bom senso, com sabedoria. Pastor, posso dar porrada no vizinho? Pode. Mas depois vai ter problemas. Viver com sabedoria e com bom senso. Sabendo que o reino é um lugar de ordem, em que somos livres, mas a nossa liberdade deve-se condicionar por princípios, por valores, por um padrão divino que nos abençoa a nossa caminhada na terra. Isto é tão bom, é tão libertador, isto traz uma paz incrível ao nosso coração, é ou não é? Por isso é que o apóstolo Paulo diz, sendo justificados pela fé, tendes paz com Deus. Porquê é que temos paz com Deus? Porque fomos justificados pela nossa fé, disse ele aos romanos, aleluia. Caímos, levantamos-nos, sabendo que a nossa justificação é por meio de fé. O que eu acabei de dizer a vocês foi a revelação mais elevada que o Evangelho contém. Por isso é que os pastores ficaram felizes quando os anjos disseram, Hosana nas alturas, trazemos boas novas a vocês. Que boas novas eram essas? Era o Evangelho. Trazemos o Evangelho a vocês. Boas notícias. Que boas notícias. É que vai acabar os sacrifícios dos animais, o sangue dos animais, esse jugo horroroso que vocês carregam, que são mandamentos e ordenanças e estatutos e não sei o quê. Vocês lembram-se quando Jesus disse, venham a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei? Quem conhece? Sim ou não? Venham a mim cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomando sobre vós o meu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. E sabe, nós achamos que Jesus pregava para as pessoas que estavam com muitos problemas, com depressão e que queriam se matar. Não, Jesus pregava para os religiosos, porque eles estavam cansados dos 613. E o que são os 613? Era a lei. A lei esmagava as pessoas, não podes isto, não podes aquilo, não podes. Ai de ti, maldito sejas. Aquilo era horroroso, era um jugo tenebroso. E Jesus olhou para eles e disse, ei, pessoal, vocês aí, creem em Deus, servem a Deus, estão cansados e oprimidos que vocês estão com essa vossa lei. Venham a mim, aprendam o meu evangelho, escutem o que tenho para dizer. E se vocês aprenderem de mim, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Ou seja, a condenação vai dar lugar à justificação. O meu fardo é leve, é um fardo suave, porque não é fundamentado em regras, é fundamentado em fé, que gera um relacionamento. Oh, isso é fantástico. Enfim. Aleluia! Em segundo lugar, o reino é um lugar de misericórdia e de compaixão. Pode repetir misericórdia? Lugar de misericórdia e de compaixão. Diz que o rei teve compaixão e misericórdia dele. O que é que significa misericórdia? Colocar-se no lugar do outro que está em sofrimento. Misericórdia, compaixão é romper o egoísmo de pensar que apenas eu tenho problemas, apenas eu sofro, apenas eu preciso. Não. É nós tentarmos perceber o lado do outro e não apenas o nosso lado. E você sabe que Jesus se movia por compaixão, porque compaixão ativa o mover de Deus. Você sabe que na lei não havia compaixão. Como é que era a lei de Moisés? A lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. A lei de Moisés era
a pessoa errou, tem que pagar. E agora, pastor? Nós erramos, Jesus pagou. Oh, meu Deus. Acho que não me entenderam. Na lei, a pessoa errou, tem que pagar. Na graça, nós erramos, Jesus pagou. E porque Ele pagou, vamos a Ele e dizemos: Senhor, errei, pequei, perdoa-me. E o sangue dele nos purifica. Isso é a graça. Então, meus amados, o tempo da lei não havia misericórdia. No tempo da lei não havia compaixão. Você lembra-se quando aquela senhora que foi apanhada em adultério foi trazida a Jesus? Eles disseram: esta aqui estava a adulterar. E a lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Olha, se fosse hoje. Todos os que são apanhados em adultério vão ser apedrejados. Olha, se fosse hoje. E era o que dizia a lei. E de acordo com a lei, aquela mulher tinha que ser apedrejada. O homem não, porque fugiu. Ou deixaram-no fugir. Ninguém adultera sozinho. E Jesus está a escrever na areia. E não responde, está calado. E há ali uma altura que eles dizem: diga alguma coisa, fale. E Jesus levantou-se e disse: amigos, o que não tiver pecado, atire-lhe a pedra. Porque de facto a lei dizia isso. Ela tinha que ser apedrejada até à morte. Porquê? Porque na lei não há misericórdia, não há compaixão. Ela podia ter dito assim: mas foi uma falha porque eu sou uma pessoa muito sofrida, fui enganada, ele disse coisas que me convenceram. A lei não interessa. A lei de Moisés é assim: fez, paga. Ela tinha que ser apedrejada. E Jesus, no meio daquela situação complicadíssima, sabendo que a lei mandava apedrejar, Jesus arranjou uma maneira de safar a mulher. Sim, o pastor está a dizer: Jesus arranjou uma maneira de safar a adúltera. Eu tenho que repetir outra vez porque vocês olham para mim com uma cara. Jesus arranjou uma maneira de salvar a adúltera. Porque Deus ama as pessoas, Deus não quer destruir as pessoas, Deus quer ajudar as pessoas. E por isso é que Jesus disse: qualquer que não tiver pecado, atire-lhe uma pedra. Jesus não foi contra a lei, mas arranjou uma forma de os entalar a todos, porque diz que foram todos embora. Conclusão: a malta da lei são uns grandíssimos hipócritas. Que pena que vocês não me ajudam. Sabe porquê? Porque afinal de contas estavam ali a acusar a mulher, mas foram-se todos embora. Então, se foram todos embora, é sinal que eles também tinham os pecados deles. Só que os pecados deles não se viam. Não houve um que tivesse coragem de atirar a pedra quando foi confrontado com a palavra de Jesus. Por essa razão que nós precisamos de aprender sobre misericórdia. A compaixão e a misericórdia move o sobrenatural, move o favor de Deus. E o reino é um lugar de misericórdia e é um lugar de compaixão. É um lugar que, em vez de condenar o outro, eu abro o meu coração para abençoá-lo. Em vez de julgá-lo, eu abro o meu coração para encorajá-lo, animá-lo a viver corretamente. Você sabe que Hebreus 2,18 diz assim, Hebreus 2,18: porque naquilo em que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Repita lá assim comigo: Jesus é cheio de misericórdia. Sabe porquê? Ele tem misericórdia de nós porque ele foi tentado em tudo o que nós somos. Ele compreende-nos, ele entende-nos. Quando nós erramos e falhamos e quando nós fazemos da pesada, ele compreende-nos e entende-nos. Sabe porquê? Porque ele passou exatamente pelo mesmo. Ele não pecou, mas ele sentiu a pressão da tentação. Naquele dia que você deu um berro lá na sua casa, que se ouviu em Moscovo. Você acha que Jesus ficou
decepcionado consigo. Jesus teve momentos na vida dele aqui na terra que também teve a vontade de fazer a mesma coisa, só que não chegou a fazer. No dia que nós erramos e falhamos, Ele compreende-nos porque Ele passou pela mesma experiência, porque Ele tinha um corpo como o nosso. É o que isso quer dizer. Naquilo em que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Por vezes somos tentados a tanta coisa, é ou não é? Passa-nos tanta coisa pela cabeça, tantas vontades, há momentos na nossa vida. Eu estava aí ao pessoal outro dia, eu tenho um senso de injustiça ou de justiça muito grande. Justiça e injustiça mexe demasiadamente comigo. Então quando eu vejo cenas injustas dá-me uma vontade, salta-me logo a tampa. Às vezes ando pelas nets e vejo gente a escrever certas coisas, a falar coisas, entende? E eu dá-me uma vontade. Outro dia vi alguém a escrever umas coisas contra pastores. Bem, você não imagina a luta. A minha cabeça começou logo, agora vou escrever aqui. Este aqui está a falar mal de pastores quando eu sei os podres da vida dele. Está a falar mal dos colegas quando ele está cheio de podres. É agora que vai. Depois pensei, não posso. Comecei a contar, 1, 2, 3, 4, 5, mas vai. Agora é que vai. Não vai. Vá lá, aguentei-me, não foi. E Jesus sabe que eu sou assim. E há alguns que estão aqui também são. E já estamos todos melhores. Jesus compreende-nos. Por vezes já erramos por precipitação. Saltou-nos a tampa porque não nos aguentámos. E em vez de apagarmos um fogo, começámos um grande incêndio. Mas amados, diz que Ele nos compreende. Ele sabe como nós somos. E por isso tem misericórdia e compaixão de nós, porque Ele passou pelas mesmas experiências. Senhor, obrigado por me compreender. Ai, meu Deus. Eu estou a contar isto aos irmãos só para mostrar aos irmãos que eu sou igual a vocês. Que há irmãos que pensam assim, não, o pastor deve ser de fibra de carbono. Não, somos todos de carne. Temos todos a nossa maneira de ser, a nossa natureza. Entende o que eu quero dizer? E Ele compreende-nos. Ele viveu as mesmas experiências. Ele passou pelas mesmas situações. Só com uma diferença. Ele aguentou-se sempre. Nós nem sempre. Então repita lá comigo. Misericórdia e compaixão. Mateus 5, 7. Vamos avançar rápido. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia e compaixão é uma semente. Ninguém queira colher compaixão e misericórdia se nunca plantou misericórdia e compaixão. Se você nunca teve compaixão de ninguém durante a vida, agora não viva à espera que tenham compaixão de si. Se você nunca teve misericórdia de ninguém, não viva à espera que os outros tenham misericórdia de si. Misericórdia e compaixão é uma semente. Quem não a semeia, não se habilita a colhê-la. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos. Eles alcançarão misericórdia. Deixe-me dizer isto, não seja tão pronto para colocar o pé em cima dos outros. Para condenar, apontar o dedo. Sabe porquê? Porque um dia pode lhe acontecer assim. E você vai querer que os outros não lhe apontem o dedo. Há tanta gente por aí pronta para apontar os dedos. Apontar os dedos aos outros que fez, que aconteceu, que pecou, que errou, que falhou, que não sei o quê. A, B, C e D. Veja lá se não lhe acontece assim. E no dia que lhe acontece assim, você quer que os outros o compreendam. Quando você nunca compreendeu a ninguém. Misericórdia e compaixão é uma semente que nós plantamos na nossa vida. Ser misericordioso e compassivo é uma semente que nos abençoa, porque um dia podemos nós precisar, e quando nós precisarmos, nós queremos escolher a misericórdia e a compaixão que por vezes nós nunca semeamos na nossa vida. Há gente que nunca compreendeu ninguém.
Nunca entendeu ninguém, nem procurou entender. Nunca abraçou ninguém, só reclamou, só exigiu, só condenou. Mas agora que está na pior, reclama que os outros não o reconhecem, não o amam, não têm compaixão. Planta para um dia colheres. Amém? Diz que Jesus se movia de íntima compaixão. Quando você lê os evangelhos, anota a expressão de Jesus. Jesus tinha compaixão das pessoas. Ele não vinha às pessoas com argumentos de acusação. Ele não vinha com reclamações. Ele vinha com amor pelas pessoas. Compaixão. Misericórdia. E isso é uma verdade do reino. Terceira verdade do reino que você encontra nesta história chama-se perdão. Porque diz que o homem foi perdoado. Você sabia que perdoar é sempre maior do que fazer juízo? Qual é maior? Perdoar ou fazer juízo? Qual é maior? É perdoar ou fazer juízo? Então eu vou lhe dizer, fazer juízo ou vingança qualquer um faz, até os frouxos. Perdoar só os fortes, só os grandes. Vingar-se qualquer um faz. Perdoar só gente grande faz. Perdoar é muito maior do que fazer juízo. Porque perdoar é uma atitude de grande nobreza. Praticada por grandes pessoas. Gente grande perdoa. Gente pequenina vinga-se. Gente vingativa é gente pequenina. Há gente que leva anos a preparar uma vingança. Anos a preparar uma vingança. Um dia vai-me pagar, um dia vai-me pagar, um dia vai-me pagar. Oh, infeliz, oh, triste. Aleluia. É tão bom estar aqui hoje ao domingo à tarde só com gente grande. Nós não vivemos por vingança. Perdoamos. Abençoamos. Porquê é que nós estamos aqui hoje? Porque fomos perdoados. Porquê é que temos sido abençoados? Porque fomos perdoados. Quem nos perdoou? Deus o Pai. E nos perdoou eternamente. Você sabe que perdoar é como liquidar uma dívida. Imagina que tu deves a alguém. Vais lá, pagas a dívida. Tens a dívida liquidada, acabou. A pessoa não volta para dizer, olha, não, já está pago. Perdoar é como liquidar uma dívida. Ela existiu, mas o perdão a extinguiu, já não existe mais. Então, se Deus me perdoou a mim e a ti, as minhas dívidas já não existem mais. É por isso que a Bíblia diz, dos nossos pecados não se lembra mais. Agora eu quero perguntar a vocês, mas ele lembra ou não lembra? Se for em termos de memória, claro que ele lembra. Se for em termos de atitude, claro que não lembra. Não lembrar não significa que ele esqueceu, apagou da memória. Não lembrar significa que jamais vai julgar na nossa cara que um dia nós devemos. Deus nunca mais vai julgar na tua cara que um dia tu deveste. Jamais. Jamais ele vai dizer, mas em 1982 tu saltaste o muro. Senhor, mas eu estou perdoado. Sim, estás perdoado, mas em 1983? Aleluia! Os irmãos não se animam. Não se lembra. Lembra, mas não usa contra si. Isso é o perdão. Já lidei com algumas pessoas, não muitas, e já vi pessoas que têm muita dificuldade com isto. Perdão verdadeiro é liquidação da dívida. A gente que perdoa. Não, está tudo perdoado. Já tudo perdoado. Ao fim de 6 meses acontece qualquer coisa, por amor de Deus, não estava nada perdoado. Sabe porquê? Porque a pessoa vai desenterrar tudo o que enterrou para jogar na cara do outro. Algo que acontece muito na relação entre pessoas. Pronto, estás perdoada. Ao fim do ano, a outra faz qualquer coisa e, por amor de Deus, vai desenterrar tudo e começa a jogar na cara. E a outra diz, mas afinal tinhas-me perdoado. Tinha sim. E estás perdoada, mas não me esqueço.
porque fizeste isto e aquilo, mas afinal está liquidado ou não está liquidado? Eu posso lembrar daquilo, ouça bem, eu posso lembrar do mal que alguém me fez, mas eu não tenho o direito de usar o mal que alguém me fez contra uma pessoa se eu disse que a perdoei. Se eu disse, eu te perdoo, eu não tenho mais direito a usar a ofensa da pessoa contra ela outra vez, porque senão não é perdão. O silêncio é estranho. Eu sei que isto é muito complicado, mas é verdade. Mas perdoar é assim. Porque se nós, cada vez que temos um problema com alguém, vamos desenterrar tudo, já pensou? E voltamos a jogar na cara do outro tudo o que nós perdoamos. Isso é terrível. Se nós perdoarmos, enterramos. Perdoar é como fazer um enterro. Você já viu gente a desenterrar os cadáveres, não? Ai, tenho muitas saudades do meu marido. Amanhã, segunda-feira, vou ao cemitério, vão desenterrá-lo meia hora. Para falar com o esqueleto. Não. É um assunto arrumado. E às vezes as pessoas... Este é um exemplo bizarro, mas as pessoas por vezes perdoam. Mas depois parece que vão desenterrar os esqueletos. Começam outra vez a magoar-se e a ferir-se com coisas que dizem estar resolvidas. O reino é um lugar de perdão. Aquilo que nós perdoamos é como o extinguir de uma dívida. O assunto está arrumado. Quando perdoamos, claro. Perdoar é uma decisão que nós tomamos, não é um sentimento ou uma emoção. Eu não perdoo porque eu tenho vontade. Porque se eu tiver vontade, então, meus irmãos... Eu perdoo porque Deus diz. E você deve perdoar porque Deus diz. É uma atitude nobre. É uma decisão que tomamos. Estou magoado, sinto-me ofendido, mas vou tomar uma decisão. Vou perdoar aquela ofensa. E não vou falar mais naquela ofensa e não vou mais viver em função daquilo, em nome de Jesus. Amém. Pois cuidado com os incendiários. Que há sempre aquelas pessoas que vêm para dizer, então, já viu aquela pessoa, coisa e tal, e você tem que dizer, calou. É um assunto resolvido, está enterrado. Porque há gente que gosta de guerra. São os putins da vida. Alguém entende? Se enterra, você resolve, e eles vêm. Ah, já viu o que fulana te fez, hein? Que ela disse, mas isso já foi há 10 anos. É, mas disse. Está resolvido. Está enterrado, acabou. Não promova conflito, promova paz. Que silêncio. Então perdoar é uma decisão que nós tomamos. Porque amar também é uma decisão. Se amar é uma decisão, perdoar também é uma decisão. E qual é a medida do perdão? Disse Jesus, 70 vezes 7. Dá 490. E vou-lhe explicar o que é que Jesus quis dizer. 70 vezes 7 são as 70 semanas de Daniel. Quando o anjo revelou a Daniel que estavam determinadas 70 semanas sobre o povo de Israel. 70 semanas de perdão, de favor de Deus sobre eles. Porque eles estavam no cativeiro em Babilônia. E Deus disse, vou dar a Israel 70 semanas de misericórdia e de perdão. E a gente sabe pela Escritura que 70 semanas tem a ver com 70 vezes 7. São semanas de anos. De maneira que faz 490 anos. E fazendo as contas, isso é outra história, bate exatamente com o começo da restauração do templo e da cidade de Jerusalém até que Jesus Cristo morre e ao fim de pouco tempo acabou-se a misericórdia. 70 vezes 7, 490. E Jesus disse que o nosso perdão deve ser como o perdão de Deus. Deus tinha imensas razões para nunca mais perdoar Israel, mas ele foi tão cheio de misericórdia que lhes deu 490 anos de misericórdia e de perdão.
E isto é para dizer aqui aos irmãos e às irmãs que se Deus é assim, nós temos que ser parecidos. Deus deu 490 anos, nós damos 49, pode ser? Aleluia. Não sei quantos é que têm coragem aqui de levantar o braço e dizer, eu prefiro viver em perdão. Vocês disseram mas baixinho para não se comprometerem muito. Alguns vão dizer, você é um par, você é um palerma. Então você perdoa. Então fizeram e disseram e você ainda abençoa a pessoa. Porque você é inteligente, você é cheio de sabedoria e você é uma grande pessoa. Você recusa-se a viver por vingança e por ódios e por rancores. Você está a trazer o céu para a terra. Bênção para a sua vida. Aleluia! Vou terminar, último lugar, é só 5 minutos, pode ser? Quarta ideia, o reino é um lugar de doação. Ordem, foi o que nós falámos em primeiro lugar, um lugar de misericórdia ou compaixão, um lugar de perdão e um lugar de doação. Reino é um lugar de doação. Se nós somos reino, nós somos instruídos por Deus a doarmos, dar. O homem perdoado devia ter dado perdão ao outro. Ele não perdoou o outro. Ele recebeu e não deu. Quantos querem receber mais de Deus? Mais e mais. Quantos querem mais e mais de Deus? Aleluia! Quantos querem mais? Para quê? Para quê? Às vezes nós vemos aí pessoal a orar. Não é você, que você não ora assim. Senhor, dá mais unção, mais poder, mais fogo, mais revelação, mais sabedoria, mais bênçãos. Às vezes eu penso, para que será que eles querem aquilo? Para colocar lá em casa na gaveta? Há gente que quer mais e mais. Quer mais para quê? Senhor, eu quero uma casa maior. Para quê? Não cabe na casa onde você está? Nem as pernas grandes? Ai, Senhor, eu quero mais dinheiro. Para quê? Para meter no colchão? Não faz nada com isso. Acho que eu acertei, agora foi mesmo profético. Para que é que nós queremos mais? Eu quero mais para poder abençoar mais. Eu quero mais para poder dar mais. Eu quero mais para poder fazer mais. Porque essa é a ideia de Deus, dar mais para que nós possamos ser canais de abençoar a vida de outros. Por isso o reino é um lugar de doação. Quem não vive a doação, não vive o princípio do reino. Uma vez vi uns macacos e pensei o seguinte, olha, estes aqui são parecidos a alguns irmãos lá da nossa igreja, mas já foi há muitos anos. Os macacos, amados, estavam numa árvore e estavam cheios de cócegas. E os macacos coçavam-se por causa do comichão. Deviam ser piolhos e lêndias, enfim. Mas achei interessante que os macacos, quando se coçavam, era sempre para dentro. Nunca vi um macaco coçar-se para fora. É sempre para dentro. Tipo assim, é uma pulga, mas é a minha pulga. Não vou repartir a pulga com ninguém. Tem alguns macacos que até têm medo que a pulga fuja para outro macaco. Apanham a pulga e comem a pulga. Minha pulga. E pensei bem, há uns irmãos lá na igreja, isto há muitos anos, parecem estes macacos. É sempre assim, eu. Oração para mim, cadeira para mim, lugar para mim, é tudo para mim. Sempre eu. Os meus problemas, os meus interesses e o outro que se desenrasca. Isso não é reino. Reino é lugar de doação.
no reino, nós nos preferimos em honra uns aos outros. No reino, eu digo assim, ó irmão, fica aqui no meu lugar, que o meu lugar é melhor. A minha cadeira é estofada e a sua não, fica aqui na minha estofada. Doação. Isso é reino. Dar. Dar o quê? Dar. Dar tempo. Dar uma palavra. Dar um abraço quando acabar o Covid. Dar um sorriso. Dar esperança, dar ânimo. Dar. Dar a nossa vez. Dar o nosso lugar. Ficarmos para trás para que os outros possam ir à frente. Dar. Nós fomos perdoados. Nós recebemos o perdão. Nós devemos dar perdão. Nós devemos dar daquilo que nos foi dado a nós. Então, diga lá assim comigo, eu recuso-me a fazer retenção. Até porque as pessoas que retêm demais atrofiam. Provérbios 11, 24, e prometo terminar. Provérbios 11, 24. Diz assim, ao que distribui, ao que dá, mais se lhe acrescenta. Quantos querem mais? Agora diminuiu. Diz que o segredo é dar. Há pouco tempo atrás, ensinei aqui a vocês uma palavra, que é a palavra dos vazios, lembram-se? Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Deles é o reino, não é? E a gente tem a ideia que um pobre de espírito é um lelé. É aquela pessoa meio pataroca. Aquela pessoa que anda aí assim, olha na vida, assim, que anda assim. E a gente, coitado, é um pobre de espírito. Às vezes encontramos pessoas assim, não é? Eu estou a exemplificar para tentar explicar melhor. E nós dizemos, é um pobre de espírito. Coitado. Não. Pobre de espírito é uma tradução errada do original. Jesus está dizendo, bem-aventurados os vazios. Os que têm espaço dentro de si. Esses vão receber mais. Deus dá a quem tem espaço. Quando você quer coisas novas na sua casa, você tem que jogar coisas antigas fora, senão já não cabe mais. Alguns de vocês já não têm espaço no roupeiro. Já não dá para pôr mais nada. Está cheio. Tem que pôr coisas para fora para entrar novas. Na nossa vida é assim, o segredo de receber mais é nós darmos daquilo que estamos a receber. Por isso o reino é um lugar de doação. E na medida em que eu estou dando a outros, abençoando outros, eu estou recebendo. Então àquele que distribui, mais se lhe acrescenta. Mas àquele que retém mais do que é justo, e alguns já estão a pensar que eu vou pedir a oferta, por acaso até não vou. Os que retêm mais do que é justo é para a sua perda. No reino nós perdemos quando só queremos ajuntar. No reino nós ganhamos quando queremos doar. O princípio do reino é a doação, não é o ajuntar, não é fazer a retenção. Eu, e mais eu, para mim, não. A Bíblia diz, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Isso é doação. E essa é a ideia de Deus para nós. Doação. Agora quero terminar com uma pergunta retórica. O que é que nós estamos a fazer em relação aos que estão à nossa volta? Doamos alguma coisa em relação a quem nos rodeia? A quem precisa de nós? A quem... Em relação aos nossos irmãos e às nossas irmãs? E eu gostava de soltar aqui uma ideia importante. Eu sou uma pessoa, um ser humano com limitações. Não posso estar em todo lugar, não posso atender a todos nem a todos, ok? E já fiz 20 anos há alguns anos atrás.
que é que o pastor quer dizer com isto? Eu quero dizer com isto que você que está aqui sentado ao domingo à tarde a ouvir, a comer, a engordar, lá onde você estiver, seja na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, onde você encontra irmãos e irmãs, seja um doador. Não fica à minha espera. Você pode ir e abençoar. Você pode ir e abraçar. Você pode ir e dar uma palavra. Você pode ir e servir. Você pode ir. Alguns dizem, posso? Pode. Já tem a minha autorização. Pode ir à vontade. Quer um documento por escrito, carimbado e assinado e tudo? Não precisa. Vá em nome de Jesus. E abençoe. Faça doação. Dê. Semeie. Reparta. Partilhe. Porque isso são atitudes nobres e principais do reino de Deus. Então Jesus disse, o reino é um lugar de ordem. O reino é um lugar de misericórdia. O reino é um lugar de perdão. E o reino é um lugar de doação. Parabéns aos irmãos que se esforçam por trazer alguém à igreja ao domingo. Podiam não trazer. Já conheci pessoas que não trazem. Que só que faltava. Vou trazer agora cá o homem aqui no meu carro. Mete-me os pés aqui nestes tapetes limpos, aspirados e lavados. Fica tudo sujo. Quando eu era miúdo, garoto, lembro-me de um irmão cheio do Espírito que ia orar em cima das montanhas. Subiu os montes para ir orar e perguntaram um dia a ele, porquê é que você vai orar em cima dos montes? Estão mais perto do Senhor. Uau! Parece que o Senhor tem alguma dificuldade em descer até ao resto do chão ou à cave. Então ele subia até às montanhas. Estou a falar a verdade. E quando trazia alguém no carro dele, se alguém batesse a porta com um bocadinho de força, meu Jesus Cristo. Parece que o Satanás aparecia. Ai, você bateu a porta do carro. O carro custou dinheiro. Está a bater. Quase me parte o carro! Isto a caminho da igreja. A porcaria do carro. O carro é assim tão importante. O que é mais importante? É o carro ou é a pessoa? Carros há muitos. A vida das pessoas é única. Os irmãos entendem? Eu já me agarro. Cuidado! Não se mexa! Vai a pessoa sentada ali assim. Tristeza. Só para dar um exemplo. No fim dá-lhe um badagaio. E agora quando vai entrar dentro do carro dele, baba-se todo. Baba por todo lado. Olha, estou preocupado que o outro bateu com a porta e agora ele está babando do carro todo. E porquê é que eu estou a dizer isto assim aos irmãos com este teatro todo? É para ver se eu percebo, e os irmãos também, que às vezes nós preocupamos com questões que não são realmente as mais importantes. E devíamos nos preocupar com aquelas que são realmente importantes. Eu também não gosto que me sujem o carro. Mas se o irmão sujou quando veio para a igreja, Deus o bendiga, aleluia. Olha, a vida dele é mais importante que um tapete sujo. Aleluia. Diga lá comigo, doação. Este tem que ser um lugar de doação. Quantos têm sorrisos dentro de si? Só estes irmãos. Os outros não têm sorrisos dentro de si. Só têm cara fechada. Dentes cerrados. Os sorrisos que estão dentro de nós, temos que os dar. As palavras de ânimo, temos que dá-las. Você sabia que agora, você que tem um pack daqueles de telefone, você não paga mais por telefonar para as pessoas? Paga o mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que ligar para as pessoas que você conhece. Dá uma palavra de ânimo, dá. Eu tenho mais que fazer, então, mas já viu a vida que eu tenho? Eu não posso cuidar de tudo. Mas você pode ajudar.
Você pode ser uma bênção. Você pode viver uma verdade do reino, que é a doação, a misericórdia, o perdão, a ordem na sua vida pessoal e a doação. Vamos servir a Jesus. E nós servimos a Jesus servindo pessoas. Porque ouça bem que eu lhe vou dizer, Deus tem um negócio. Repita lá comigo, Deus é um Deus de negócios. Qual é o negócio de Deus? Pessoas, vidas. Esse é o seu negócio. Jesus com 12 anos disse, tenho tratado dos negócios do meu pai. Qual é o negócio? Pessoas. Deus ama pessoas. O coração de Deus. Uma vez recebi uma carta do meu pai há uns anitos. E a carta dizia assim, vinha com uma definição, uma interpretação do coração de Deus, dos beats de Deus. Pum, 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 pum. Então ele estava a interpretar os beats, as batidas do coração. E as batidas do coração de Deus, disse ele, que diziam assim, almas, 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 almas. Está tudo calado. Almas. Ou seja, o coração de Deus quando bate é em função de pessoas, de vidas. Eu, tu e aqueles que estão lá fora. É por essa razão que nós precisamos de entender o coração do Pai. Um coração de misericórdia e de doação. E quando nós o fazemos, estamos a agradar a Ele de uma forma tão preciosa. Aleluia. Te amo de todo o coração. O Pai te abençoe. Fica forte, fica firme. Ser um abençoador no nome de Jesus. Aleluia.